com relação às doenças transmitidas, né, pelo beijo, no caso. Nós estamos chegando aí no próximo período de carnaval e o senhor diz que tem uma lista de enfermidades que podem ser transmitidas através do beijo. Eu queria que o senhor listasse cada uma delas e orientasse os nossos telespectadores a respeito dessas enfermidades, para que as pessoas possam evitar esse contágio. Justamente, existem algumas patologias que são transmitidas através do beijo. O beijo, porque nós sabemos que tem a presença da saliva, né? Uma delas chama-se até a doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. São placas avermelhadas e esbranquiçadas que acometem principalmente na região da orofaringe, do palato mole, da região aqui mais para trás, na garganta, que inflama e forma umas placas também que pode ser transmitida pelo beijo. Se o paciente tiver e beijar outro que tiver, ele vai pegar essa doença. É uma doença que tem cura, né, mas que o paciente vai sofrer também. Um grande hábito também que a maioria da população tem é de beijar a criança. E isso é um erro muito grave, porque a criança ela está se formando a questão dos anticorpos dela, e ela não tem defesa alguma. Então, quando o adulto beija uma criança, ele passa uma carga de bactérias para aquela criança, pode ser o pai, a mãe, o avô, qualquer pessoa. E uma doença muito comum que a gente chama, que é uma gengivite herpética, que é um vírus, entendeu? O vírus da herpes, que faz com que a boca da criança fique horrível, fique toda inflamada, a língua incha, entendeu? Por quê? Porque a criança ela não está preparada ainda para as bactérias que ela vai adquirir no futuro, né? Outra doença também é a hepatite. Hepatite, que é uma doença séria, entendeu? Que ela é transmissível pela saliva, principalmente se o paciente estiver, digamos assim, com uma gripe, né? Aí vem, porque quando o paciente está com gripe, porque o sistema imunológico dele está enfraquecido, e ele beija outro que, digamos, se tem o vírus da hepatite, que às vezes não sabe, e pode ser transmissível para ele, né? O outro é a AIDS, né? O HIV. O que acontece? A AIDS, a saliva, ela neutraliza a AIDS, mas se o paciente tiver com alguma ferida na boca, tiver com algum dente cariado, sangrando, né? E ele beijar uma pessoa que estiver contaminada, ou seja, tiver presença de sangue na boca dela, ela vai fatalmente se contaminar com o vírus da AIDS, né? É até um tema bem debatido na questão da prevenção do sexo, né? Que a gente fala muito na questão do preservativo, né? Mas também tem várias modalidades de sexo, né? Que deve ser sempre praticada com o preservativo, porque senão pode transmitir o vírus da AIDS, né? Nós temos também a presença na boca da verruga vulgar. Na boca chama-se papiloma, né? Essa verruga que a gente tem na pele, na boca ela pode se desenvolver também com o nome de papiloma. Esses papilomas, eles são transmissíveis também através do beijo, pelo vírus da HPV, entendeu? Então, são algumas doenças que são sérias, né? Com exceção da hepatite do HIV, não vão levar à morte e tem que ter alguns critérios. Não que o adolescente, o jovem, o adulto vá estar examinando a boca de todo mundo no carnaval para ver quem vai beijar, mas tem que ter alguns critérios, porque são, como eu acabei de falar, essas patologias são sérias, né? Que se o paciente se contaminar, vai ter que abrir mão de um tratamento para poder se curar, ou às vezes, como HIV, né? Não se curar. É uma coisa séria, né? Nesse período de carnaval, o ideal, eu queria falar isso, é que você tenha a sua parceira, o seu parceiro, o seu namorado. Não saia por aí beijando todo mundo, não, porque isso com certeza é ruim, né? Além de você correr o risco de estar propagando, pegando enfermidade, passando para outras pessoas, você está prejudicando também a sua saúde física e a questão também do seu caráter, né? Então, procure ter uma pessoa e evite um pouco de sair beijando todo mundo. Mas eu quero abordar uma coisa interessante com o senhor, que o senhor falou, doutor, é a respeito do beijo em crianças, pais e mães adultos que beijam a boca da criança. O correto seria beijar o rosto, né, que é fazer um carinho. Fale sobre isso. Justamente, porque a criança ela nasce sem o sistema dela imunológico, que é o sistema de defesa, os anticorpos, digamos assim, zerado. Ela começa a adquirir esse sistema imunológico através do leite. Por isso que o leite é muito importante para o desenvolvimento da criança. Além das vitaminas, das proteínas, todos os nutrientes, ele dá a defesa para o organismo da criança. Só que ela vai adquirindo isso ao longo dos meses. Tanto é que é recomendável, né, de 6 a 2 anos, somente a alimentação através do leite materno. Então, quando a criança, a mãe, o adulto beija,
é uma série de bactérias. O adulto tem, mas ele já tem um sistema imunológico dele preparado, já está fortalecido. Agora, uma criança não. Ela tá totalmente, digamos assim, desprotegida, né? Em todo o sentido da palavra. E essa doença ela é muito frequente. A gente vê muito no consultório, que os pais chegam até inocentes, às vezes, doutor, não sei o que causou isso, né? A gente fica até receoso de falar que foi você mesmo que causou, beijando o seu filho. Não pode, tem que beijar na testa, no olho, na bochecha, mas nunca beije na boca. Porque, principalmente essa que eu estou lhe falando, que é a gengiva estomatite herpética, a boca da criança fica assim, digamos assim, horrível. Fica toda inflamada, a língua, a criança não consegue se alimentar e o tratamento é bem assim, bem rigoroso, né, com medicação bem forte e que a gente deve evitar, né, porque pode até futuramente estragar os dentes também, né? Então, não beije seu filho na boca, entendeu? Por mais que você goste, claro que a gente sabe que o filho é a coisa mais importante na vida do pai, mas beije no olho, na testa, na bochecha, mas não beije na boca. A boca, certamente, doutor, é um das partes do nosso organismo que tem a maior concentração de bactérias, né? Porque você põe tudo na boca. Você pega dinheiro, pega alguma coisa, leva a mão na boca, não tem um cuidado. E, certamente, há uma concentração muito grande de vírus e bactérias na boca, né? Justamente. O que acontece é que a saliva ela tem um potencial, digamos assim, de tratamento muito grande. Ela tem vários anticorpos que combatem, né, todas essas, digamos assim, essas enfermidades, essas bactérias que acometem o paciente, né? Mas o paciente tem que estar sempre receoso, sempre fazendo uma higienização, né, sempre fazendo um tratamento específico. Porque o tratamento que eu falo é escovando a boca, né, limpando as mãos, que às vezes você vai para um restaurante, né, aí você chega lá, tem a preocupação sempre de lavar as mãos depois, né? Mas o correto é lavar as mãos antes do tratamento, né? Antes de se alimentar, né? Esse é o correto. Porque no momento que você chega para se alimentar e coloca a mão na boca suja que você veio da rua, você já está contaminando a sua alimentação, está contaminando o seu organismo. É caro, doutor, essa manutenção, essa higiene bucal, ela é cara pro paciente em geral? Olha, a questão tem um colega meu que às vezes ele até brinca com isso. O que acontece é o seguinte, que às vezes o paciente ele passa um bom tempo sem ir ao médico, sem ir ao dentista. Aí quando ele vai, o paciente até às vezes brinca, eu fui no doutor, ele me encheu de doença. Mas a questão não é essa, a questão é que você passou um longo tempo sem fazer nenhum tipo de tratamento e quando você chega lá, infelizmente, são várias as patologias que você já adquiriu ao longo da vida, né? Então, às vezes o paciente não tem essa cultura de fazer um tratamento regularmente, uma visita ao dentista, né? E o que acontece? Quando ele vai, já tem várias coisas para tratar. E isso faz com que o tratamento, digamos assim, fique mais oneroso por conta disso. Mas a odontologia por si só, ela requer de muita estrutura para funcionar. Não falando das demais profissões, mas o problema é o seguinte, que a gente tem uma estrutura física, uma estrutura, digamos assim, de auxiliar, né, de secretária, tem que ter os equipamentos, tem investimento na educação por parte do profissional. Então, isso tudo faz com que, às vezes, a odontologia tenha digamos assim, valores diferenciados em relação a outra coisa, né? E, em função também que a odontologia, o tratamento da cavidade oral, da boca, ela é uma das coisas mais importantes para o organismo. Porque, como eu falei, tudo acontece pela boca. Não adianta nada você levar sua criança num médico e lá ele passar uma série de, digamos assim, de alimentos saudáveis para a sua criança ter, explicar que tipo de alimentação ela tem que ter. Se ela está com um dente doendo, ela não vai conseguir comer nada, ela não vai conseguir dormir, não vai conseguir se alimentar, né? Não vai adiantar nada chegar uma pessoa idosa e ir lá num nutricionista fazer digamos assim, uma dieta balanceada para ele, se ele não tem os dentes para poder mastigar. Então, os dentes, a boca como um todo, ela é de uma importância assim, primordial para a vida do ser humano.